faz uma pessoa ter forças para sobreviver a uma das piores experiências humanas de todos os tempos, que é ser preso em um campo de concentração? No vídeo de hoje, te mostraremos que o ser humano é capaz de encontrar sentido, mesmo nas piores experiências possíveis, além de te mostrar o que passava pela cabeça de alguém preso em um campo de concentração. Te espero no vídeo, hein? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Synthesized Book. O livro de hoje se chama Em Busca de Sentido, de Viktor E. Frankl. Esse livro, Em Busca de Sentido, antes de eu começar a ler ele, quando eu comprei ele, quando eu ouvi falar dele, eu pensei, cara, eu acho que vai ser um livro, uma leitura muito pesada, eu preciso estar preparada para ter uma leitura muito pesada e para me surpreender até onde a maldade humana vai. E realmente me surpreendi em alguns momentos até onde a maldade humana vai. Mas esse livro também me trouxe um sentimento de gratidão. Eu quero que vocês entendam a gratidão nesse sentido que eu vou explicar. Cara, se um ser humano consegue passar pelo que ele passou, em um momento tão extremo que nem o que ele passou, e consegue enxergar um sentido na vida, quem sou eu para reclamar das coisas que eu tenho hoje? Quem sou eu para reclamar de levantar da cama e ter que ir trabalhar, ou ter que correr atrás dos meus objetivos? Quem sou eu para reclamar de um dia ruim? Então, cara, a gente é tão cheio de coisas boas na nossa vida, que são coisas simples, mas que existem muitas pessoas que só queriam ter isso. Então, aproveite, faça o exercício de gratidão e agradeça pelo que você tem. Para contextualizar vocês, primeiro eu vou falar do Viktor E. Frankl, tá? O Viktor E. Frankl, ele faleceu em 1997. Esse livro foi publicado em 1946, um ano depois que ele saiu dos campos de concentração. Ele passou 3 anos lá. E, cara, o Viktor E. Frankl, ele criou a logoterapia, que é a terceira escola, e eu tenho escrito aqui, ó, terceira escola vienense de psicoterapia, tá? Atrás e ao lado, na verdade, da psicanálise de Freud e da psicologia individual de Adler. Para vocês terem uma noção de como funcionava a cabeça do Viktor E. Frankl, ele não queria ter o nome dele vinculado ao livro que ele escreveu, esse livro Em Busca de Sentido. Porque ele achava que só o conteúdo desse livro bastava, ele não queria ter o reconhecimento, entre aspas, por ter escrito esse livro. Mas ele foi conhecido, as pessoas convenceram, né, ele, porque ele já era uma pessoa muito famosa na Áustria, pelos estudos que ele fazia, por ser um médico, né, psiquiatra. Então, ter o nome dele vinculado a esse livro faria esse livro ser mais conhecido, faria esse livro ter um potencial maior de venda, as pessoas chegariam em mais pessoas e esse conteúdo seria mais impactante para o mundo. Então foi isso que convenceu ele a botar o nome dele nesse livro. O livro basicamente se separa em 2 partes principais. A primeira, no momento em que o meu cachorro começa a latir, a primeira é o Em Busca de Sentido, que é basicamente a vida de um prisioneiro no campo de concentração. E a segunda é a logoterapia, que eu expliquei para vocês. Eu vou falar basicamente sobre a primeira, tá? Que fala sobre o momento em que o prisioneiro chega, como é a vida no campo de concentração e como ele pensa, e depois a liberdade. Então eu vou falar basicamente sobre isso, que foi o que mais me chamou a atenção. Então, dentre as coisas que me chamaram a atenção, a primeira é a última liberdade humana. O que seria isso? Quando eles chegam no campo de concentração, eles perdem completamente a identidade. Eles deixam todos os documentos e passam a ser reconhecidos por números. Eles são apenas um número do prisioneiro. Então isso faz, inclusive, com que muitos prisioneiros eles passem a adotar outros nomes ou outras profissões, porque ninguém mais reconhece eles pelo que eles eram. É basicamente como se apagasse tudo que eles viveram naquele momento. Tudo que eles produziram, tudo que eles viveram, inclusive o Viktor E. Frankl, ele carregava consigo um protótipo da logoterapia, né? um trabalho que ele estava desenvolvendo, que ele estava escrevendo. Esse trabalho foi completamente apagado, as pessoas tiraram dele esse trabalho, ou seja, apagaram tudo que essas pessoas fizeram até então. A única coisa que não apagaram foi a capacidade, que é a última liberdade humana, a capacidade de reagir e de escolher como você vai reagir àqueles acontecimentos. Então o que separava e também o que fazia os seres humanos, os prisioneiros, passarem por aqueles momentos de maneira melhor, ou de maneira íntegra, ou com seus valores intactos, era essa última liberdade, era poder escolher como eles iriam reagir àquele momento. Então essa foi uma das coisas que me chamou a atenção. A segunda é uma frase de Nietzsche, e eu tenho essa frase aqui, que vocês já ouviram provavelmente algumas vezes. Quem tem por que viver, suporta qualquer como.
Isso me chamou muita atenção por um simples motivo, e agora caiu o meu caderno de anotações. Me chamou a atenção por quê? Os prisioneiros que conseguiam aguentar aquele campo de concentração também eram porque eles eram fisicamente mais fortes. Inclusive, quem sobrevivia àquele momento era quem conseguia trabalhar. Quem não conseguia trabalhar ou era determinado inválido para o trabalho, eles iam direto para o campo de concentração, e era assim que funcionava. Mas também a parte psíquica, a parte de resiliência mental era muito importante. E o que mantinha essa resiliência mental dos presos era ter um sentido na vida, era ter um porquê viver. Por que eles tinham que se manter vivos? Era encontrar uma certa glória no sofrimento, era encontrar um certo sentido naquele sofrimento. O Viktor Frankl falava que se existe sentido na vida, também há sentido no sofrimento, também há glória, há conquista pessoal no sofrimento. Então entender por quê e por quem eles estavam sofrendo era muito importante. O Viktor Frankl, ele falava que ele mantinha contato mental com a sua esposa, que ele conseguia imaginar e ouvir a sua esposa falando com ele. Isso mantinha ele são em muitos momentos. Outros presos imaginavam sua família, imaginavam ver seus amigos de novo, ou voltar a ter sua vida simples como era antes e que eles passavam a valorizar muito mais. Então essa frase de Nietzsche e essa busca pelo sentido dos presos fez a diferença naqueles que suportavam aquele sofrimento e naqueles que não suportavam. Obviamente, existem presos que estavam suportando o sofrimento e foram levados até a câmara de gás, e aí não dependia deles. Mas suportar no sentido de não cometer suicídio, que infelizmente acontecia muitas vezes. Suportar no sentido de não adoecer, e a gente sabe que a parte psíquica tem muita influência no adoecer ou não, no entregar o corpo ou não. Então isso também me chamou a atenção. A terceira coisa que me chamou a atenção é o regresso à psique primitiva do homem. O que seria isso? Ninguém acorda, eu não acordo, você não acorda, ninguém que está assistindo esse livro acorda pensando em sobreviver. Pensando, cara, eu só quero chegar vivo no final desse dia. E era basicamente o que eles pensavam todos os dias quando eles acordavam. A parte humana, a psique humana deles voltou a uma parte primitiva de só pensar na sobrevivência, só pensar em manter a própria vida. E o Viktor Frankl também falava que eles perderam a sensibilidade de ver o sofrimento. Quando eles chegavam no campo de concentração, eles se surpreendiam com até onde a maldade humana é capaz de ir, com as torturas, com o sofrimento dos seus semelhantes. Mas depois que o tempo foi passando, isso se tornou tão normal, eles viam isso todos os dias durante 3 anos, que se tornou normal para eles. Ver todo esse sofrimento, ver toda essa humilhação, ver eles sendo tratados como objetos, né, ou como números, se tornou normal, e eles perderam a sensibilidade com relação ao sofrimento humano. Então eles regrediram à parte de psique primitiva, que era basicamente, eles viviam em condições extremas, e a fome ajudava muito a isso, a pensar em sua sobrevivência. Eles passavam os dias inteiros com somente um pão, uma migalha de pão, não era nem um pão, era uma migalha de pão, e um prato de sopa raso, ou seja, eles tinham que sobreviver todos os dias com apenas isso, eles eram subnutridos, ou seja, eles estavam definhando fisicamente. Eles dormiam muito pouco, obviamente, eles eram constantemente alvos de humilhação. Então, o Viktor Frankl também falava que os presos eles tinham atos de violência entre os próprios presos. Porque o nível de irritabilidade deles, vindo da fome, da privação da fome e do sono, que a gente sabe que são 2 motivos entre os principais da gente ficar irritado, também causava violência entre os próprios presos, ou seja, era um ambiente totalmente extremo, era um ambiente muito difícil. Então essa regressão da psique humana para a parte primitiva, de só pensar na sobrevivência, também me chamou muita atenção. E a última coisa, e essa talvez foi a que mais me chamou a atenção, que eu realmente não esperava, porque imagina você, o que você pensa que um preso num campo de concentração, depois de 3 anos, quando ele consegue a liberdade, o que você acha que passa pela cabeça dele? O que você acha que ele sente? Se você pensou como eu, você acha que ele sente uma alegria enorme, porque eu também pensei isso. Mas o Viktor Frankl conta diferente como eles viram isso, como eles perceberam isso. Quando eles viram a bandeira branca no portão do campo de concentração, dizendo e simbolizando que eles estavam livres, primeiro eles ficaram em choque, porque eles desaprenderam a sentir alegria. A alegria para eles naquela época era não ter sofrimento, era passar um dia sem sofrer, coisa que era praticamente impossível. Os momentos de não sofrimento eram os momentos de alegria para eles. Então eles desaprenderam a sentir essa alegria. E outra coisa, o que mantinha eles vivos muitas vezes era esperar e ver a família quando eles voltassem para casa. Só que no caso do Viktor Frankl,
Ele perdeu a mulher, ele perdeu os irmãos, ele perdeu o pai, ele perdeu mãe, ele perdeu muitos amigos. Ou seja, foi um momento em que ele chegou para casa e não tinha a vida dele como ele imaginou que tivesse. E muitos dos presos, que agora eram recém-soltos, eles passavam por momentos muito difíceis porque eles não tinham mais aquelas pessoas que eles queriam ver. E outro sentimento foi de decepção, porque eles imaginavam que o sofrimento deles acabaria quando eles saíssem do campo de concentração. Só que o campo de concentração, ele deixou sequelas. Então, aquela imagem que eu tinha de que eles sentiriam uma alegria imensa ao serem soltos e na vida pós-liberdade, foi quebrada por esse relato do Viktor Frankl. Então, essa é mais uma importância desse grande livro, desse grande autor. Então, muito obrigado a vocês que acompanharam esse vídeo até o final. Se esse vídeo fez sentido para vocês e você acha que vai fazer sentido para outras pessoas, curta, compartilhe, mande para os seus amigos e familiares. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu, galera!